Olá, seja bem-vinda a mais uma aula da formação CMC em Saúde Mental Corporativa. Hoje a gente vai falar de mais um fator psicossocial, e esse fator ele é relacionado às condições do ambiente de trabalho. É mais um dos fatores que não está totalmente descrito lá dentro da cartilha, mas é algo que a gente precisa estar também observando dentro do ambiente de trabalho, porque também vai influenciar no psicológico e nos fatores de risco psicossociais dentro do ambiente de trabalho. Mas antes, eu quero comentar com vocês sobre uma pergunta que eu recebi lá dentro do grupo do webinário. A pergunta era: como que eu vou saber se eu vou ter garantia de que eu vou fazer a formação e que eu vou ter serviço depois, que eu vou ter emprego depois relacionado a esse assunto? Então, pessoal, qual é a resposta que eu dou para vocês? Essa é uma dúvida bem comum e ela também é muito importante, mas eu vou ser bem transparente com você. Nenhuma formação do mundo pode garantir demanda, pode garantir com que a pessoa saia empregada depois. Nem uma faculdade aí de psicologia, que a pessoa estuda aí 5, 6 anos, garante emprego ou garante clientes. E hoje, inclusive, nós vemos aí milhares de pessoas formadas que não atuam na área. Não porque não tem oportunidade, mas porque elas não sabem como se posicionar, enfim, como gerar demanda. O diferencial, ele não está no conhecimento técnico, ele está em saber transformar isso em oportunidade. E é exatamente isso que a gente aprende aqui dentro. Hoje nós temos mais de 21,6 milhões de empresas no país. E aqui que é o ponto importante, né? Todas essas empresas, elas precisam se adequar à NR01. Não é uma demanda opcional, né? Ela é obrigatória por lei. Isso significa que existe um mercado aí gigantesco e crescente nessa área. Então, a pergunta correta seria: será que existe demanda? Será? Eu perguntando aqui para vocês hoje, existe profissionais qualificados para atender mais de 21 milhões de empresas ativas no país? Será que eu vou estar preparada para atender essa demanda? Eu não posso garantir para vocês que vocês vão ter emprego, que vocês vão ter as empresas para atender, mas que existe uma demanda crescente, existe. E as empresas, elas são obrigatórias a NR01. E aqui, a gente não garante que a pessoa vai ter um emprego lá no final, mas a gente dá todo o conhecimento necessário para que cada um se posicione e, sim, consiga ter o seu lugar lá no mercado de trabalho. O que vocês acham referente a isso? Porque realmente nenhuma faculdade do mundo garante que você vai ter emprego lá no final. E, além do mais, são aí 5, 6 anos estudando e um investimento muito, muito maior do que essa formação. Qual é o objetivo dessa aula de hoje? É demonstrar como as condições físicas e os ambientes do local de trabalho podem afetar diretamente a saúde mental, emocional e o desempenho, tornando-se também fator de risco psicossocial, além dos riscos físicos já tradicionais que a gente conhece, né? Um ambiente de trabalho, ele vai muito além do risco físico. Quando falamos de ambiente de trabalho, não estamos falando apenas de segurança física, mas de conforto, de previsibilidade e sensação de proteção. Ambientes que eles são inadequados, eles geram estresse constante, mesmo quando o trabalhador ele já se acostuma com aquele ambiente ali. E a NR01, ela exige que o ambiente seja avaliado também o impacto psicossocial.
Isso também está lá dentro da NR17, que é de ergonomia, e diz que precisa ter uma avaliação psicofisiológica, ou seja, psicológica e também fisiológica do indivíduo. Os principais fatores psicossociais no ambiente de trabalho. Temperatura inadequada, quando tem muito frio, quando tem muito calor, isso também vai impactar na concentração, né? E esse desconforto térmico constante, ele pode gerar até questões de doenças psicossomáticas ali. Quando eu estou trabalhando lá num ambiente que ele é muito calor, provavelmente eu vou estar trabalhando com mais irritabilidade, mais fadiga, com uma qualidade de estresse muito maior, né? E uma queda considerável de desempenho. Isso também está relacionada com a NR17, que é de ergonomia, e a NR15, que é sobre insalubridade, ou seja, aqueles ambientes que são insalubres. Um ruído excessivo também, a falta de proteção sonora. Já está comprovado que o ruído, ele altera, ele vai mexer no estresse, na qualidade do sono, inclusive até causador de impotência sexual. A pessoa começa a ter dificuldade de concentração, mais ansiedade. Muitas vezes a pessoa está lá tomando uma medicação para estar dormindo e ela está relacionada lá àquele ruído que ela fica o dia inteirinho. E muitas vezes não é só o ruído do ambiente de trabalho. A pessoa está lá no ruído o dia inteiro, entrou dentro do carro, liga o som, chegou em casa, liga a TV, ou seja, ela vive no ruído constante. E isso, o que que acontece? Ele ativa o nosso cérebro a estar sempre trabalhando, e daí a pessoa deita para dormir e o cérebro continua trabalhando. E com isso aumenta a irritabilidade, problema de estômago, dores de cabeça, falta de visão. Tudo isso por conta daquele ruído que muitas vezes eu não tenho consciência de que ele está me prejudicando fisicamente e emocionalmente. A iluminação, ela deficiente ou ela ofuscante, isso também causa desconfortos, como fadiga visual, dores de cabeça, a redução da atenção. E esses ambientes escuros ou com excesso de luz, reflexos constantes, esses ambientes, eles acabam te trazendo, muitas vezes, aquele cansaço visual, aquele cansaço mental. Isso também está ligado lá com a NR17, que é sobre ergonomia. A ventilação inadequada ou a baixa qualidade do ar, esses ambientes fechados, abafados, ou acúmulo de poeira, de odores, isso também tem um impacto emocional que causa mal-estar, sonolência. Vou dar um exemplo: quem trabalha em abastecimento de posto ali com gasolina, a gasolina ela tem um componente que ela traz sonolência. E daí, às vezes, a pessoa está sempre lá com aquela sonolência e não vai assimilar que é pelo abastecimento. Quando eu estou ali com uma sonolência e eu tenho que agir de uma forma mais rápida, muitas vezes isso me traz uma irritabilidade ou aquela sensação de sufocamento pela questão dos odores, né, da poeira. Exposição a agentes químicos ou biológicos, tipo poeiras, vapores tóxicos, vírus, bactérias. Vamos dar um exemplo aqui da época da pandemia. Como é que os profissionais de saúde trabalhavam na época da pandemia? Era um risco biológico, mas eles trabalhavam numa pressão constante de que a qualquer momento eles também poderiam adquirir o vírus e poderiam vir até a óbito por conta desse vírus. Então, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, isso está assimilado lá com a falta de controle ou de proteção adequada. Na época da pandemia, bem lá no início, não existia vacina, não existia uma proteção adequada. Ninguém garantia que a máscara que a pessoa utilizava não ia passar o vírus, que não ia passar o vírus no ar, pelo contato, enfim, vários fatores que poderiam passar esse vírus e não tinha uma segurança de
proteção adequada. Depois que veio a vacina, que as pessoas começaram a tomar a vacina, daí começaram a se sentir um pouco mais segura, mas mesmo assim não garantia com que a pessoa não pegasse o vírus. E isso, qual é o impacto emocional que isso traz? Medo, insegurança, um estado de alerta constante, né? Sempre tá passando álcool, sempre tá trocando a máscara, cuidado para no toque, enfim. Eu lembro que a gente comprava as compras do mercado, chegava em casa, passava álcool em tudo, chegava em casa do trabalho, eu ganhei a minha menina na pandemia, então chegava em casa do trabalho, a primeira coisa era tomar um banho, tirar aquela roupa, lavava separado das roupinhas dela. A minha menina, até hoje, ela não pode ver um álcool que ela já está passando na mão. Por quê? Porque ela nasceu nessa época. E a gente está sempre naquele estado de alerta constante, principalmente quando tu tem um bebezinho em casa que precisa ter aí uns cuidados a mais, né? E o risco químico e biológico, ele está, então, interligado lá com a NR9, com a NR15, com a NR32 também. E a falta de espaço físico adequado. Então, ambientes muito apertados, a falta de organização, se existe algo que traz uma irritabilidade, principalmente para quem é organizado, é trabalhar em um local que é desorganizado. Isso vai trazer o quê? Uma sensação de confinamento, estresse, conflitos interpessoais, perda de tempo, tudo isso por conta de um arranjo físico, muitas vezes inadequado, ou de um ambiente totalmente desorganizado. Vocês coloquem aí nos comentários se vocês concordam com isso que eu estou falando, e também dê detalhes aí de mais fatores que está relacionado ao ambiente de trabalho. As condições insalubres ou perigosas, tipo poeiras, vapores, um risco constante, né? Aquelas atividades de alto risco, e a falta de controle ambiental, a falta de segurança também entra nesse fator. E qual é o impacto emocional? Vai trazer ansiedade crônica, um desgaste emocional, e esse risco ele está interligado com a NR15, que é de atividades insalubres, e a NR16, que ela está ligada com a periculosidade. Equipamentos inadequados ou sem manutenção. Então, a falta de recurso, o equipamento quebrado ou insuficiente, ou aquele equipamento que está sem uma proteção, e a pessoa acaba trabalhando ali toda a vida com aquela tensão extrema, porque a qualquer momento ela pode sofrer um acidente. E o impacto emocional, muitas das vezes, é o quê? Frustração, eu estou ali trabalhando com falta de recursos para que eu faça o meu trabalho com qualidade, o medo de acidentes e a sensação, muitas vezes, até de abandono daquele profissional por ele não ter os recursos necessários ou quebrados ou insuficientes naquele ambiente de trabalho. E quais são as consequências para o trabalhador e para a empresa? Normalmente, né, ambientes inadequados, eles geram estresse contínuo e silencioso, o aumento de erros e de acidente, afastamento por adoecimento físico ou mental, e esse ambiente ele está ali condicionado a passivos trabalhistas e previdenciário. Então, o ambiente físico inadequado, ele também adoece a pessoa emocionalmente. Qual a conexão com a NR01 e NRs correlatadas? A empresa ela deve avaliar o ambiente físico e emocional, integrar os riscos físico-químicos e psicossociais, implantar medidas de controle e capacitar os gestores para identificação precoce, né? Antes que esses riscos eles gerem ali o adoecimento no ambiente de trabalho. Então, o risco ambiental mal gerido é risco psicossocial elevado. Pessoal, deixo aqui uma mensagem para vocês: um ambiente inseguro fisicamente nunca será seguro emocionalmente. Eu indico vocês que quando vocês vão fazer um levantamento lá dos fatores psicossociais,
que vocês solicitem também o PGR lá da empresa e dê uma olhadinha qual é o nível de ruído, qual é o nível de calor, dê uma olhadinha também no PGR que a empresa já tem, para que vocês façam também esse diagnóstico dos fatores do ambiente de trabalho que também são um risco, podem estar gerando ali um risco psicossocial. Empresas responsáveis, elas cuidam do espaço, elas cuidam das pessoas e da saúde integral. Quais os serviços vocês podem estar oferecendo para esse ambiente de trabalho? Programa de saúde mental no trabalho, canal de denúncia, palestras e campanhas, treinamentos relacionados, né, a esse tema, o mapeamento dos riscos psicossociais. Esse mapeamento vocês podem estar fazendo ali por função, o redesenho das tarefas e o fluxo de trabalho. Muitas vezes é só organizar o ambiente de trabalho, esse ambiente é totalmente desorganizado. Programas de prevenção ao burnout, capacitação de líderes e demandas, a terapia corporativa e um suporte emocional para quem é terapeuta, para quem é psicólogo, né, profissionais aí da saúde, e programas de adequação NR01, 15, 17 e NR09, se você tem o conhecimento nessas NRs, como se você for um técnico de segurança, um engenheiro de trabalho, né? E os laudos e orientações técnicas e treinamentos de conscientização referente a esses riscos. Qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada a esse tema, pode deixar lá no grupo que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Essas aulas a gente vai falar sobre fatores psicossociais e lá no final eu vou liberar a ferramenta para vocês de como vocês vão fazer esse levantamento. Eu indico que vocês assistem às aulas em sequência para quando vocês tiverem a ferramenta em mãos, vocês saibam realmente como utilizar ela, que vocês tenham consciência de como utilizar ela. Eu não quero, né, que vocês façam um diagnóstico psicossocial de forma equivocada, de uma forma que possa trazer um risco jurídico para vocês e para a empresa. Por isso, esse passo a passo, essa sequência de aulas estruturadas para que vocês tenham conhecimento primeiro para depois aplicar a ferramenta. E até uma próxima aula.